Olha, parabéns ao Abel Ferreira, conquistando títulos em Portugal e cada vez mais em alta aqui no Brasil. E agora, olha quem tá chegando aqui, tá sempre em alta, tá sempre bem cotado. O Ibope dele é elevado. Everton Guimarães, boa tarde pra você. Eu e o Denilson aqui estamos indignados com esse disque balada da torcida do Atlético Mineiro. Essa invasão até de privacidade que a torcida resolveu fazer com os jogadores, mas o assunto é Abel Ferreira e a pesquisa. Everton, para você, o Abel Ferreira é o nome certo para substituir o Tite na seleção? Beijo, Renata. Como se patrulhar jogador funcionasse. Em algum momento na história do futebol mundial, o que eu gostaria que alguém me provasse que isso tenha funcionado. Isso nunca funcionou e nem vai funcionar. Mas o papo é o Abel. Renata, o trabalho do Abel é indiscutivelmente um trabalho de excelência. Um trabalho de excelência e duradouro. E se você analisar bem, o Palmeiras tem, eu não gosto de ficar repetindo isso, mas para ser breve, o Palmeiras tem uma espinha dorsal extremamente qualificada e tem setores do Palmeiras, que o próprio torcedor do Palmeiras questiona, né? Mas é uma espinha dorsal muito bem montada, né? Com Everton, com Gustavo Gomes, com Danilo, com Veiga e com Dudu, enfim. Não que os periféricos sejam ruins, mas tem setores que o torcedor sempre pediu jogadores de mais qualidade e tal. Mas ainda assim esse time ganha tudo. E ganha tudo, e está brigando por tudo, e está decidindo títulos importantes e tal. E por que isso acontece? Começa na gestão, passa pela escolha do treinador, manutenção do treinador, manutenção da comissão, um elenco muito bem qualificado, salários em dia, tudo funcionando bem, mas sem a vontade dos jogadores, nada funciona em clube nenhum no mundo. E a grande virtude do Abel é exatamente tirar dos jogadores tudo que ele pode. E por isso o Palmeiras, que não é um super time, não é um super elenco, não é uma grande seleção, mas é extremamente competitivo. Os jogadores se entregam, os jogadores se doam. Então eu acho que o Abel tem tudo para ser o substituto do Tite. Tem tudo. Liderança, qualidade no trabalho, tem tudo para ser. Eu só acho que a torcida do Palmeiras é que não deve estar achando bom tudo isso, né, Renata? Mas ele tem qualidade para substituir, sim. Ele é muito bom. Assina embaixo tudo que você disse, concordo plenamente, mas é uma questão polêmica, não é? Porque envolve várias coisas. A torcida do Palmeiras que está ultra mega satisfeita com o técnico que tem, concordo. Além disso, ele não é brasileiro, é português. Tem gente que tem uma resistência, até porque temos muitos treinadores aqui. Agora, tem um outro lado da história. Outras pessoas também têm o nome ideal. E por isso, nada melhor do que os comentaristas aqui do Jogo Aberto para opinarem sobre um assunto tão importante. Lembrando que o Tite está saindo da seleção depois da Copa porque quer. É uma decisão pessoal já anunciada por ele. Então, essa discussão ela é válida porque logo teremos um outro nome. Talvez a CBF demore um pouco mais, até porque vai ter um período de férias aí depois de seleções. Mas, enfim, queremos saber. E para isso, Ronaldo Giovanelli foi bem de tapa. De mão aberta, né? Que pra sentir coisa! o impacto, né? Espalma, Ronaldo! Foi um tapão. Foi. Eu assim, fiz a leitura de um rosto de um amigo nosso, né? Que tá lá em Minas. Nossa, aí deu com vontade. Aí foi com vontade. Ainda bem que é só na imaginação, assim pode, assim pode. Não, olha lá, gente! Aí, Everton, tô te esperando. Imagina na lata. A violência é sempre reprimida, contida e a gente odeia, mas nesse caso pode. É a exceção. Agora, olha isso, gente. Olha isso. Não, olha! Eu vi o Everton. Tome! Reza a lenda que até o Minotauro ficou chocado. O Minotauro ficou com medo dele. Ficou. Percebi no olhar dele. Olhei pra ele, Ô, Ronaldo, e o Chico, como é que você avalia a participação dele? Eu tô achando que teve piores, hein? Teve piores. Mas eu, como empresário do Capelanes, mostrei como se faz e o Capelanes ganhou o cinturão. Então tá tudo certo. Sgarbi, experiência boa, média ou ótima? Não tem ruim. O que não tava no ar foi daquele jeito. Porque tem gente aqui que treina todo dia. E, meu Deus, tem gente que treina todo dia o boxe aí, meu Deus do céu. Vai dar aquelas tretas da pesagem agora, sabe? Ulisses, ele
ele levou mais tempo falando do que Foi. Porque o meu Mais negócio, uma vez. porque o meu negócio é falar, não é bater. Ainda bem que você sabe. Ainda bem que você sabe. querido. Dedê, você já deu a sua opinião, mas é importante, tem gente que está chegando agora, sobre a pesquisa de hoje e Abel Ferreira na seleção brasileira. Pode repetir aí ou reduzir, sintetizar o seu comentário. Eu vou reduzir, que eu falei lá do momento do Renato Gaúcho, lá no passado já distante e tal, mas entre o Abel, se ele é certo ou não, enfim, eu acho que a seleção brasileira tem que ter um treinador brasileiro e, para mim, o treinador teria que ser o Dorival nesse momento. E para você, Ulisses Costa? A CBF é contra trazer estrangeiros, existe uma cultura para dirigir a seleção brasileira. Inclusive da atual gestão? Mais ou menos, isso está mudando um pouco. Isso aconteceu, acho que o Saldanha, que todo mundo acha que era brasileiro, mas não era, né? O Saldanha era uruguai e ele chega para dirigir a seleção, caiu por causa de uma questão política, né, com o Médici. E o Zagallo assumiu a seleção de 70. O que mais chama a atenção em relação à seleção brasileira é se o Tite vai sair mesmo. O Tite quer sair, ele já deu entrevista, falou que acabou. Mas tem uma possibilidade do Tite permanecer? Se o Tite, depende muito da conquista da Copa do Mundo, que eu acho que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo esse ano. Se ganhar, Renata, é difícil você tirar um Já técnico passou da hora, a gente está esperando, né, por esse a gente tá nessa título, expectativa. pelo Hexa. Se ganhar, eu acho que é difícil o Tite sair, a CBF vai fazer todo o esforço para ele continuar o trabalho dele. E essa seleção tem uns garotos que querem ser campeões do mundo. Esse é o mais importante. A gente tem visto campeões de liga do campeão da Europa, conquistando títulos em cima de títulos através do futebol europeu. E esses meninos têm um DNA de título, de conquista de título, né? Então, acho que esse é um ponto. Se for para mim, eu gostaria de ver o Abel na seleção. Independentemente dessas coisas todas que envolvem. Eu acho assim, essa decisão. o Denilson jogou no futebol europeu, sabe como é que é o peso de ser estrangeiro em algumas circunstâncias, mas depois acabou sendo bem aceito, conquistou a Espanha, conquistou o mundo, sendo campeão do mundo. E o Abel, ele demonstra uma qualidade muito grande. O único problema do Abel é a beira do campo, que ele tem que controlar um pouquinho. Não tem problema. Mas ele é muito bom treinador, Renata. Ele tem sido uma das sensações do futebol mundial, vou dizer para você. O Brighton recentemente manifestou um interesse, não é? Porque Brighton. Olha, nome bonito até. E ele recusou a proposta porque realmente quer continuar aqui no Palmeiras. Agora, Sgarbi, se viesse um convite para a seleção brasileira, eu não sei, eu duvido. Eu já vi o Muricy Ramalho dizer não para a seleção, porque tinha compromisso com o Fluminense. Agora, não sei se o Abel Ferreira negaria um convite da seleção brasileira se efetivamente acontecesse. Aí depende muito mais de financeiramente ele não precisa, né? Uma questão que no Palmeiras já tem um salário astronômico, enfim. Só que você comandar uma seleção pentacampeã do mundo deve ser uma questão assim extraordinária. Pode ser hexa, inclusive. Pode ser hexa. Deve ser de outro mundo, né? Só que eu tenho um pensamento parecido com o do Denilson. O Abel é um cara que eu sou muito fã. É um monstro, né? Os números falam por mim. Mas para a seleção, assim, não tem um cara brasileiro que sente o que é você vestir a camisa do Brasil e jogar pelo Brasil, pelo brasileiro que vai estar te assistindo no país inteiro. Ele não vai jogar, ele é técnico. Tá bom, mas o time vai jogar por ele, né? Ele vai Mas treinar o parece time que joga, ele tomou mais cartão do que jogador aí, goleiro. Tomou cartão, cara destemperado, chorão. Como é que nós vamos ter na seleção brasileira? Muitas vezes eu fui questionado quando jogava. O Ronaldo tomou cartão, não pode ir porque ele é destemperado, ele vai jogar no gol e tal. Quer dizer, o treinador, toda hora tomando cartão. Mas era justo, você se sentia injustiçado quando você não ia para a seleção porque você tinha essa fama? Não tem nada de justo, Renato. É porque na minha época tinha muito frangueiro bom. Essa que era a verdade. E hoje tem também, né? A concorrência era boa. E vejo o Abel a mesma coisa. Eu acho que ele pode até entrar na fila. O Abel pode entrar na fila um dia aí, mas tem muito cara bom aí, começando pelo Dorival, hein? Pelo trabalho que o Dorival Júnior tá fazendo. Então, se futebol é o momento, treinador é o momento, e vou depois de tudo isso que eu falei, eu vou na linha do Ulisses. Eu acho que o Tite não sai, hein? Porque ele não tinha Posso falar uma respaldo, coisa? Posso falar uma coisa pra vocês? Isso é positivo. Porque ele não tinha Porque ele respaldo. já fez uma declaração oficial, ele já, inclusive, se manifestou, ninguém pediu, ele, por livre e espontânea vontade, então, é aquela história. E o Tite, uma coisa que tem que ser valorizada, é que ele não ganhou a Copa de 2018 e pela primeira vez a torcida pedia a permanência de um treinador, entendendo que a continuidade era mais importante do que propriamente ter vencido ou não. E ele está preocupado, Renato, porque ele não tem respaldo na CBF, ele não tem. Ele carrega o piano sozinho lá. A verdade é essa. E agora parece que ele vai ter um cara forte para ajudar ele lá. Eu fiquei sabendo disso aí. E o Ulisses também ficou sabendo. Vai ter um cara forte para ajudar o Tite. Por isso que eu acho que ele vai ganhar e vai continuar.
Olha, agora, Chico, independentemente disso, temos que considerar a possibilidade que, por enquanto, é que está valendo. O Tite já anunciou que não permanece na seleção, mas ele pode mudar de ideia, claro, isso pode acontecer e seria positivo, até pelo trabalho que vem sendo feito. Agora, eu pergunto para você, saindo o Tite, qual é o nome ideal? O que pesa para ser treinador da seleção brasileira? É só o momento? São os títulos, sequências de trabalho? Como é que você vê isso? Eu vejo que o Tite e a sua comissão, eles subiram muito a régua de um novo profissional. Porque a gente nunca teve um trabalho como esse nesse um ciclo e meio. Foram 50 jogadores convocados, um material e uma linha de observação assim fantástica, valorizando momentos. A gente pode discutir uma escolha ou outra. Poxa, o Veiga em determinado momento podia ir, o Scarpa em outro, o Dudu e Cássio. tal. O Cássio, que já foi, inclusive, na Copa passada. Eu entendo isso, uma questão ou outra. Agora, ele valorizou, sim, jogadores que estavam num bom momento no futebol brasileiro. Ele valorizou características, ele desburocratizou a seleção, que estava muito naquele tic-tac, dependendo do Neymar. Não, agora a gente tem um pouco mais de improviso, a gente tem jogadores que cresceram em nível europeu e ele convocou. O trabalho do Tite dessa comissão levantou muito, subiu muito a régua do novo profissional. Por isso que eu entendo o que o Denilson fala, eu acho que tem que ter uma identificação, mas eu acho que o Abel tem que ser pelo menos cogitado. Ele, pelo menos, tem que estar na relação. Eu não sei qual seria o novo profissional. Acho que o Dorival... Mas, por exemplo, é um o Denilson nome... e o Sgarbi, eles citaram um ponto aqui que eu acho que é crucial, independentemente de qualquer coisa. A questão de que tem que ter um brasileiro. Por exemplo, a Europa já abriu mão disso há muito tempo. A cultura da Europa já é outra. Os treinadores, independentemente da língua, da nacionalidade, eles já treinam outras seleções. Mas o Brasil tem isso como característica, não dá para negar. É algo presente na nossa cultura quando falamos em comando técnico da seleção. E acho que é isso que para muita gente pega, porque a informação que eu tenho também, vocês são mais até, eu não sou muito de ligar para as pessoas, mas é a seguinte, que a CBF teria muita vontade de convidar o Abel Ferreira, mas fica trabalhando e olhando esse tipo de comentários de pessoas que dizem, não, o Brasil tem que ter um técnico brasileiro, porque é a seleção do Brasil e só pode ser Brasil. E a CBF fica nesse dilema. É a informação que eu tenho, que gostariam de contar com o Abel Ferreira, caso o Tite realmente saia, e é o que está como realidade hoje, mas tem esse problema da rejeição. Quando você é clubista como eu sou clubista. Não acredito. Não. Não. É uma declaração forte agora. Eu sou clubista. Não sabia, não. A ideia fica assim, Renata. Tipo aquele funcionário que não gosta do clube que ele trabalha, das 6 horas, ele fechou a porta e que cai o mundo. Pegou fogo lá, ele não quer saber. Ele vai voltar no outro dia, 8 horas da manhã só. Porque a ideia é essa no futebol. O cara vai lá, então quando ele tem amor mesmo no que ele faz, e no caso da seleção brasileira, a gente tem medo do quê? Do cara perder aqui o Mundial, pegar o avião e ir embora. Essa é a ideia, porque muitos fazem isso. Não sentir, por isso que eu sou clubista, eu quero um cara que gosta do meu time, trabalhar no meu time. Porque ele não vai embora às 6 horas da tarde. Se alguém ligar pra ele, você vai achar o cara. É a mesma coisa aqui no Jogo Aberto. O Charles liga pra gente depois do programa, pra dar dura, pra chamar, a gente atende. Pra elogiar também. Também, atende. É que a seleção é muito grande. A preocupação nossa é essa, do cara vir aqui, fazer uma lambança, trazendo tudo aí não deu, tchau. Aí é que tá. No caso, especificamente, eu tô falando nisso porque a pesquisa tá com o nome do Abel Ferreira, ele já está aqui. E desde que ele chegou, poucos treinadores brasileiros, em tão pouco tempo, conseguiram o que o Abel conseguiu. Eu acho que depende muito... É uma raridade. O Jorge Jesus já começou essa... o Mundial, né? Que foi 2 vezes e a primeira nem... Será que Jorge Jesus seria cogitado para a seleção brasileira? Já acho demais. Eu acho que hoje não mais. Não mais, né? Eu acho que em algum momento foi. Mas agora não. tá aquela isso que nem Renato Gaúcho, inclusive Cuca. pela postura, pela conduta dele. Olha só, o Fernando Fernandes também tá conectado com a gente diretamente da França, acompanhando esse trabalho da seleção brasileira. Aquele estilo que a gente conhece, ele surpreende, francês. Ele gosta da originalidade, muda o óculos, não é? Seu peru! Nós gostamos também, Fernandinho, tá aprovado. Seu peru! Fernandinho, o Tite anunciou essa saída, então a gente está trabalhando com essa informação no momento, mas o Ulisses e o Ronaldo também conversam muito nos bastidores e ainda cogitam uma permanência do Tite, principalmente se ganhar a Copa do Mundo. Se o Tite não ficar, que é pelo menos o indicativo do momento, para você, o Abel poderia ser o substituto? Olha, Renato, um grande abraço pra você e pra todos. Estou de volta, de sacanagem, eu não entendi. Estilo é estilo, não adianta vocês quererem. Tá bonito, seu peru. Não, seu estilo é de ovo, velho. Seu estilo é de ovo, não tem jeito. Não tem jeito. É o seguinte, eu não gosto de técnico estrangeiro pra seleção brasileira.
Eu não gosto, Renata. Estão pedindo. Tá bom, tá tudo certo aqui. Estão pedindo para não falar muito alto, para não atrapalhar o treino, vamos falar baixo. Então, mas é o seguinte: a verdade, eu não gosto de técnico estrangeiro para a seleção brasileira. Acho que é uma coisa nossa, histórica. Acho que a gente devia preservar isso. Nada contra o Abel ou qualquer outro treinador. Inclusive, eu gosto muito do Abel. Mas eu acho que a gente deveria preservar essa característica nacional da seleção. Não é xenofobia, não é nada. É uma coisa que acho que a gente tem que preservar essa parte cultural, histórica, social da seleção brasileira, mantendo essa identidade. E é o seguinte, o Tite está realizando agora aqui o rachão, o time sem colete, sem o colete vermelho, é o time titular, ele repetiu o treinamento aqui durante um bom tempo, sem a bola, e agora com a bola rolando, sem adversário, perdão, agora com a bola rolando, com o Militão na lateral direita, e ele manteve o time jogando com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, Casimiro, Paquetá, o Neymar na frente dos dois, e um ataque muito ofensivo, com Rafinha, Richarlison e também o Vinícius Júnior. Eu estava ouvindo a conversa de vocês, Renata, antes de eu devolver aí para o estúdio, sobre a seleção ter um staff próprio. Hoje, na seleção principal do Brasil, tem 19, 20 pessoas, para arredondar, que todo dia marcam presença na CBF, aquela história de bater ponto. Eles estão lá dedicados integralmente, desde os roupeiros, massagistas, o massagista em exceção, porque o Serginho trabalha no Palmeiras, o Rato trabalha no São Paulo, mas 20 funcionários estão ligados diretamente, todo dia prestam expediente na CBF. Então é uma situação interessante essa profissionalização da seleção brasileira nesse sentido. E o Tite falou que vai, mas será que ele não fica, Renata? Vamos aguardar. Pois é, olha que é um papo interessante, porque realmente já era super diferente o brasileiro pedindo a permanência de um treinador que não venceu um Mundial. E agora, independentemente disso, as pessoas olham o brasileiro e tá escasso. Para a seleção brasileira, tá escasso.